Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Bem, gente, fazemos agora mais um vídeo, sobre o review da nossa Bíblia de Estudo King James. Olha aqui, certo? Vamos fazer um review, tá? Eu comprei essa Bíblia em janeiro de 2023, especificamente eu acho que foi no dia 23, E ao dar umas folhadas nas páginas, enfim, nos comentários dessa Bíblia de Estudo, notei algumas discrepâncias com relação aos comentaristas, Os comentaristas, os PhDs, que foram responsáveis em dar as explicações em certos versículos aí desta Bíblia, em cada livro, E para isso nós vamos contar com a ajuda, correto? Deste outro materialzinho aqui, para quem não conhece, isso aqui é um livro do Tehillim, mais conhecido como livro de Salmos, correto? Por que vamos usar este material aqui? Porque quando formos folhear as páginas do livro de Salmo nessa Bíblia cristã, nós vamos observar se os comentaristas, entre aspas, PhDs, eles são honestos em colocar a verdadeira explicação dos textos, ou se são PhDs da mentira, correto? Por que eu digo isso? Porque geralmente quando você começa a ler um capítulo, ele começa um título, em negrito, para já, direcionar o leitor que aquele texto se refere ao Messias, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque eu detectei nessa tradução, correto? Textos no Antigo Testamento que os comentaristas insistem em aplicar Jesus para cima e para baixo, tá? Porque quem estuda escatologia, volta de Jesus, etc, existem Bíblias no mercado para satisfazer a crença individual de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa que crê em Jesus, então a pessoa vai criar uma Bíblia para satisfazer, entre aspas, essa fé dela. Então vai querer criar uma Bíblia de estudo e colocar Jesus de Gênesis a Apocalipse. Já parou para pensar? Já deve ter pego os textos em mente assim, Livro de Isaías fala de Jesus, livro de Salmos fala de Jesus, livro de Gênesis fala de Jesus. Mas será que fala de Jesus mesmo, gente? Rapaz do céu, pois é. O que eu sei é que o livro do Taná, que são os livros judaicos, eles não falam de Jesus. O livro Torá também não fala de Jesus. Mas por que as Bíblias cristãs, quando foram criadas na editora, pelos supostos teólogos, quiseram aplicar Jesus no seu Antigo Testamento? Por quê? Porque que no Antigo Testamento dessa Bíblia tem Jesus e no Tanar não tem Jesus? Vou revelar para você. É porque geralmente, quando a pessoa cria um material de estudo como esse, então ele vai colocar lá no seu Antigo Testamento as suas crenças imprimidas no Antigo Testamento, para que o Antigo Testamento reflita as crenças de um grupo. Não é verdade? É o mesmo caso que acontece com os Testemunhas de Jeová. Apesar de que as Testemunhas de Jeová, elas usam outras traduções de Bíblias, se não me engano é Rudolf Kintel, entendeu? Para poder usar no seu chamado Antigo Testamento. Eles não têm a sua Bíblia pessoal, como afirmam aí os cristãos da cristandade. Porque eu também já fui estudante de Testemunha de Jeová, eu tinha essa questão, fui investigar
E a conclusão que eu cheguei é que eles não usam as suas Bíblias individuais de interpretação pessoal, tá? Eu também comprei aqui, né, uma Bíblia King James, essa aqui, ó. Olha que bonitinho, né, gente? Essa aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é para levar para a igreja, entendeu? Opa, igreja? Como assim, emissário? Recentemente eu voltei para Jesus, né? Então, carregar uma Bíblia desse tamanho, né? Olha só, né? Não dá, gente. Isso aqui tem mais de 2 quilos, gente. Como é que você vai levar isso para a igreja? Tem na bolsa, né? Eu ainda por cima aqui, eu saio do trabalho e vou direto para a igreja, né? Imagina carregar 2 quilos dentro da mochila. Rapaz do céu, já enfrentei cada situação que essa Bíblia aqui, gente, chovendo. Eu enrolava a Bíblia num saco plástico, esses de mercado, né? Pra chuva não molhar, enfim, mas protegeu, né? Então eu tive que comprar esta Bíbliazinha King James atualizada, a mesma que eu utilizo no aplicativo desse smartphone do qual eu estou gravando, né? Lá no Play Store existe lá um aplicativo King James, né, atualizado, e é excelente essa tradução, entendeu? Essa aqui pelo menos tem umas letrinhas bem pechochoquinhas, certo? Ideal para você levar para a igreja, enfim, né? Aqui. Então essa aqui vai ser a minha Bíblia que eu vou levar para a igreja, lá para a Assembleia de Deus, correto? Essa aqui não tem condição, gente. Essa aqui é para ficar em casa, é para estudar em casa. Levar isso aqui para a igreja, cara, é pro cabra levar peso. De vez em quando dá para levar, né? Mas sempre não dá, porque o bicho pesa aí uns 2,5 kg mais ou menos, né? Não sei, né? Então, neste vídeo em si, nós vamos estar utilizando, né, este livrinho aqui, o Terrilim, para saber se o comentarista da Bíblia King James, ele é honesto em dizer qual o significado dos salmos lá na Bíblia cristã. Se ele acertou ou errou, o emissário cristão vai desmascarar, com a intenção de ensinar você que está me assistindo a ter cuidado quando você vai comprar ou adquirir uma Bíblia de estudo por aí no mercado, né? O que geralmente acontece é o quê? As pessoas, elas se baseiam nos comentários do rodapé, né? Enfim, não fazem uma investigação perspicaz, né? Para saber se realmente é aquilo mesmo. Ah, mas porque o cara é PhD em teologia? E daí, gente? As pessoas podem mentir para satisfazer os seus próprios interesses, né? Então eu vou te ensinar qual o verdadeiro significado, por exemplo, de Salmo 110. Vou pegar a Bíblia King James, vou mostrar para vocês o rodapé, você vai perceber. Eu vou até mostrar o nome da pessoa que é responsável pelos comentários do livro de Salmos. Tem o nome do cara que ele disse a PhD, né? E aí vamos ler o rodapézinho, e aí vou desmascará-lo por vídeo e mostrar para vocês qual o significado daquele salmo, que não tem nada a ver com Jesus. Para simplesmente mostrar para você, no livro Terrilim, esse aqui bonitão, né, o que diz lá no salmo tal, para te provar que lá não fala de Jesus. Entendeu? Porque simplesmente o negócio é tudo pela fé, né? Mas como eu trabalho com fatos, né, com evidências, então fé e razão tem que andar junto, gente. Não é eu falar assim, olha, eu creio em Jesus, no livro lá do Antigo Testamento tem Jesus para cima e para baixo, tem um monte. Ah, mas é pela fé. Eu tenho que provar. E eu provo que não existe o nome Jesus ou o personagem Jesus no Antigo Testamento. E a gente vai pegar alguns, principalmente livro de Salmos, um pouquinho de Isaías, né, e algumas curiosidades, né, que eu acabei encontrando nessa Bíblia King James 1611. E também para você perceber que no mercado de Bíblias que estão se vendendo por aí no YouTube, né, comparações de Bíblia com a Bíblia A, com a Bíblia B, qual é a melhor, qual é a pior, enfim. Esse chamado marketing da palavra de Deus, né, onde as pessoas querem vender uma Bíblia, né,
mas elas não se importam com os comentários que existem nos rodapés. Os comentaristas são tendenciosos, entendeu? São tendenciosos, entendeu? Em si, a tradução King James, esta aqui, é excelente. Ela é 1 milhão de vezes superior a uma João Ferreira de Almeida. Isso aqui é para quem come, ó, comida pesada. João Ferreira é para iniciante. Isso aqui, ó, é o filé mignon. Não é para qualquer um, não. Eu vou mostrar as diferenças para vocês. Aí só fazer um review para você tomar cuidado ao adquirir uma Bíblia de estudo por causa da tradução e também por causa dos comentários tendenciosos, correto? Não importa se o cara é PhD da faculdade, teologia, bacharelado e tal, quando ele participa em comentar um livro, correto? Ele é capaz de tudo, com interesses financeiros, para mentir, mentir e mentir, correto? Então eu peço a você que você não é inscrito neste canal, que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Se prepare, se prepare. O emissário Cristiano vai fazer uma coisa que muitos não têm coragem de fazer. É jogar a merda no ventilador. É, rapaz. Solta a vinhetinha. Esta aí é a Bíblia King James 1611, né? Com estudos em Roman, né? Vamos ver o que tem dentro dela, né? E já já nós começa a nossa investigaçãozinha, né? Analisando alguns textos, olha aqui. Emissário Cristiano, 26 de janeiro de 2023, né? É uma Bíblia para família, né? Registro familiar. Por isso que eu falei que é meio complicado você levar para a igreja, né? Porque é uma Bíblia que pesa mais de 2 quilos, 2.150, né? 2 quilos e 150 gramas. Aqui temos aqui algumas informações. Deixa eu dar um aqui. 2015, Bíblia Sagrada versão King James 1611. É uma marca registrada do Instituto Nacional de Propriedade Industrial de BV Filmes Editora. Edição revisada, atualizada, abril de 2022. Quer dizer o que? É a 6ª edição. Aí, ó, 6ª edição autorizada, abril de 2022, né? E nessa Bíblia, eu gostei dela principalmente porque a cor desse papel aqui parece que esse papel papiro, né? Onde a pessoa encontra documento. Né, ó, tudo meio que um bege escuro, né? Parece coisa antiga, né? Bem interessante, né? Aqui a introduçãozinha. Aqui uma introdução à Bíblia de Estudo Roma, né? Aqui são as características da Bíblia de Estudo Roma, né? Como deve se utilizar, né? Com referências cruzadas, enfim. Muitos mapas coloridos, né? Isso eu gostei bastante. O que não existe na Bíblia Thompson, por exemplo. É tudo preto e branco, né? Como se deve utilizá-la, enfim. Bem interessante essa Bíblia, né? E aqui, é aqui que nós chegamos aqui, ó. Colaboradores das notas de estudo. E desses colaboradores, aqui deste lado nós temos o quê? Colaboradores da Bíblia de Estudo Roma, um corpo editorial. Então, esses aqui são os editores gerais, tá vendo aqui, ó? O nome dele, um por um, ó. PhD Southern Baptist Theological Seminary. Né? Que grande parte dos PhDs aqui são de universidades, né? E de igrejas batistas, né? Percebe isso aí, ó. PhD Texas Arlington. PhD Westminster Theological Seminary. E aqui deste lado aqui temos cada livro da Bíblia,
com os respectivos responsáveis pelos comentários, né? Então, por exemplo, se a gente vai ler o Salmo, quem deu comentário em Salmos é o Kevin Whistler, de Christopher College, PhD Dallas Theological Seminary, né? Nós vamos ver se esse cara aqui é honesto em dar a devida e verdadeira explicação de alguns textos que eu tenho curiosidade de saber. Da mesma forma, Gênesis, né? Robert Birgen. Da mesma forma, o tal do Isaías, né? Cadê o Isaías? Isaías. Olha o Isaías aí. É o Temper Logman 3, PhD Yale University. E assim vai, né? Ó, Jeremias, né? Vamos pegar um pouquinho dele. Vamos pegar também o tal do Malaquias, né? Cadê o Malaquias? Olha o Malaquias aí, ó. E. Ray Kleiner, PH University, Texas, Arlington. Então o que acontece, gente? Grande parte desses caras que comentam cada livro, né? Eu posso dizer para você o seguinte, que eles são honestos em grande parte dos comentários, tá? Então, por assim dizer, Antigo Testamento, vamos dizer assim, 80% dos comentaristas de rodapé das Bíblias, eles falam a verdade. Mas tem uns 20% aí que é meio que tendencioso. Por que eu digo isso aí? É aquilo que eu disse no começo do vídeo. Eles querem colocar Jesus de Gênesis a Malaquias, sendo que no Tanar não existe. Sabe o que eu falei? Então é nesses pontos que a gente vai pegar. A gente vai pegar, por exemplo, algumas referências de Salmos. Você vai ver o que esse cara fala. E eu vou pegar nisso aqui e mostrar como que tá lá. Ó, transliterado e traduzido. Então não tem para onde o comentarista correr. Se ele estiver mentindo no livro de Salmos, uma passagem lá que os crentes acreditam que é Jesus, e nesse livro, se não tiver Jesus, é refutado. Aí ele fica como, no caso aqui, PhD da mentira. Da mesma forma, se a gente pegar Isaías, a gente pega lá uns textos de Isaías lá que nas Bíblias cristãs fala que tem Jesus, né? Pegar aqueles famosos textos, né? A gente pega lá, não tiver Jesus, esse Temper Logman é refutado com PhD da mentira também. Pega-se um pouco de Jeremias, né? Aquela passagem de Jeremias 31, né? Que os crentes adoram. Malaquias, como que tá lá. Secas do tesouro, né? O depósito do templo, né? E por aí vai. Não vamos pegar tudo assim, né? Uma coisa, nossa, não. Vamos pegar as principais. É Salmos e Provérbios. Para você perceber como os comentaristas são tendenciosos. Para vocês tomarem cuidado com isso, entendeu? E aqui temos os colaboradores dos artigos, né? Os nomes. Essa parte a gente não vai pegar, assim, né? A lista de mapas, né? Ilustrações. Temos aqui lista de estudos de palavras hebraicas, né? Entendeu um pouquinho também, né? Palavras gregas. Olha só. Cristianos. Olha só. Então, sem querer, o meu nome cristiano é cristão. Meu nome é grego, mas o nome é cristão. Rapaz do céu. Os crentes, na época que eu era ateu, eles sabendo que o nome é cristiano, eles sempre davam essa coisinha, sabe? Mas cristiano, seu nome é cristão em grego, rapaz. Aí eu sabia, mas não queria abrir mão, né? Aí é fazer o que, né? Aqui nessa parte temos aqui o plano de salvação. Tá vendo? Tudo em termos em inglês, né? Heaven, céu. Como ler e estudar a Bíblia, né? Cara, é muita coisa, cara. Entendeu? É arrumar tempo para poder estudar.
Fontes, aqui ó, fontes de autoria de Gênesis. E aí por aí vai, ó. É muita informação, cara, nossa. Apócrifos e Bíblias protestantes. E por aí vai, ó. Septuaginta, Primitiva, começo da Reforma, posterioridade da Reforma, posteriormente da Reforma, né? O cânon, a autenticidade católica, os apócrifos e por aí vai, né? É uma Bíblia fora do comum. E por isso eu gostei dessa versão, né? E aqui começa o livro de Gênesis, sempre com esses desenhos maravilhosos, né? Interessante. Aqui tá um pequeno esboço do livro de Gênesis, né? Você vem aqui pelos capítulos, ó, tá vendo? Muito topzera. E aqui começa, ó. Em princípio ou no princípio? Edição de Faria Francisco, Universidade Metodista de São Paulo, né? E aqui temos muita informação, E olha só, é esses tipos de Bíblia que eu gosto. Aqui, ó, a Bíblia aqui em pedacinho e o resto da página só comentário. Então, Bíblias assim, cara, eu dou o maior respeito. Entendeu? A Bíblia fica lá em cima, lá, tá vendo? Um pedacinho e o resto só comentário, tá vendo? Quer dizer, ocupa praticamente, ó, vou dar uma distância aqui, ó, mais do que a metade da página, olha só. Quer dizer, normalmente as Bíblias comuns, elas têm aqui, ó, daqui pra cima é Bíblia, daqui pra baixo é comentário. Mas não, essa aqui já ocupa a maior parte do espaço. Eu achei meio interessante isso aí, né? E por aí vai. Bem, outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, no caso, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, tá? Por que isso aqui? Porque eu queria mostrar um negócio pra vocês. Essa palavrinha aqui, ó. Não assassinarás. Normalmente nas Bíblias comuns, né? Para enganar os mais incautos, está lá não matarás. Sendo que o termo certo é não assassinarás, né? O Torá fala para não adulterar, né? Não acrescentar nem tentar melhorar. Então, na hora que a pessoa fizer uma tradução, tem que fazer de acordo com tá lá. Não assassinarás. Eu, quando eu olhei isso aqui, eu já até gostei, né? Pelo menos a equipe de tradução foi honesta em colocar não assassinarás e não matarás. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é o livro de Números, Bamidbar, capítulo 18. Aí descendo um pouquinho aqui. Dízimo para apoiar os levitas, né? Você tem que perguntar pro seu pastor da igreja aí. Claro, se você tiver coragem de ler tudo, né? Olha o que diz aí, ó. Deixa eu até dar um foco melhor. E eis que dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu serviço que executam, o serviço do tabernáculo da congregação. Né? Aí quero ver e ler tudo isso aqui. E aí tem mais isso aqui, ó. O dízimo dos levitas. Leia tudo. Por acaso, se aqui, ó, olha só, bem aqui, ó. Deixa eu apontar aqui. Por herança. Dei aos filhos de Levi todos os dízimos de Israel por herança. Ué, o dízimo é para a tribo de Judá? Como a maior parte dos cristãos falam que são da tribo de Judá, né? Ué, mas aqui fala que o dízimo é para os filhos de Levi. E por herança. Então, por acaso, as outras tribos podem roubar a herança que pertence aos filhos de Levi? Para quem que é o dízimo? Para os filhos de Levi. Para apoiar os levitas. Levita não é cantor não, viu, gente? Para quem pensa que levita é cantor, não. Levita é outra coisa, tá? E ainda por cima eu vou ler aqui o rodapézinho aqui, né? Se o dízimo é para os filhos de Levi, por que o da tribo de Judá quer roubar uma coisa que pertence aos levitas, né? Vamos ver o que diz aqui no 21 em diante. Oferta dos dízimos aos levitas era uma lei nova, considerando que a maior parte dos versos 1 ao 20 é uma revisão da lei já existente. Isso ressalta o papel dos sacerdotes e dos levitas dentro da comunidade, após a ameaça às suas posições da rebelião de Corá. Dar o dízimo na produção como oferta
para o templo e seus sacerdotes eram uma prática comum entre várias culturas do Antigo Oriente Próximo. Esses requisitos antecipam que eles tomavam por certa a bênção de Deus na terra após sua conquista. Por suas vezes, os levitas deveriam apresentar ao Senhor uma 10ª parte dos dízimos e assim participarem do ciclo completo de bênçãos. A melhor parte, aquilo que de melhor qualidade fosse produzido nos rebanhos e nos campos, deveria ser apresentada ao sacerdote descendentes de Arão. O ciclo de bênçãos começa e termina com o Senhor. Primeiro, o Senhor instrui seu povo nos princípios da semeadura e da colheita adequada. 2. Conforme o povo semeia e colhe de forma obediente, Deus abençoa a comunidade da fé com uma colheita abundante nos rebanhos e nos campos. 3. Os primogênitos, as primícias e os primeiros frutos maduros eram consumidos pelos sacerdotes depois que parte deles fossem sacrificados a Deus. Os dízimos e ofertas também eram apresentadas aos santos e fiéis levitas para sua provisão, à medida que porções adicionais fossem oferecidas a Deus. 5. Em seguida, os levitas davam o dízimo da melhor parte do melhor dos dízimos que haviam recebido para sustentar o sacerdócio arônico, que por sua vez oferecia partes adicionais a Deus em gratidão e louvor. Tá vendo, gente? Então o dízimo é para os filhos de Levi. Não pertencem a pessoas de Judá, nem de outra tribo, somente aos filhos de Levi. Então tá vendo aí, pastores? O dízimo não é para vocês, nem para Deus, né? É para os filhos de Levi. Outra coisa interessante também que eu gostaria de compartilhar com vocês é aqui no livro Êxodo, né? Aqui essa foto, onde fala aqui, ó, caminho rochoso que desce do Jebel Musa, o local tradicional do Monte Sinai. Por que eu mostro isso para vocês? Porque geralmente as pessoas acreditam, né? Ou então as Bíblias mais antigas mostram que o Monte Sinai é lá no Egito, na ponta daquele mapa mundi, né? É como se fosse um triângulo de cabeça para baixo. E lá é localizado o Monte Sinai. E essa foto aqui, ela confirma o vídeo que eu tenho no canal do YouTube da investigação que eu fiz, onde é que é o verdadeiro Monte Sinai. É na Arábia Saudita, e não no Egito. Isso aqui já é uma prova concreta, tá vendo? Só que engraçado que minha Torá Rumash, lá no livro Shemot, lá bem no cantinho assim, tem um mapinha, né? Um quadradinho assim, onde mostra que o Monte Sinai é no Egito. Bem naquela pontinha, né? Bem aqui assim, mais ou menos, né? E aí os estudos mostraram que o Monte Sinai verdadeiro é no Monte Jebel, lá na Arábia Saudita. Agora vamos para Malaquias. Temos aí o livro de Malaquias. Olha o texto aí. Malaquias é uma mensagem profética da parte de Deus antes do encerramento do período do Antigo Testamento. Embora livros não proféticos como Esdras, Neemias, Crônicas possam ter sido escritos posteriormente, este pequeno livro captura a mensagem essencial do Antigo Testamento e revela ao leitor a natureza de Deus e nossa relação e responsabilidade para com ele e com as suas demais pessoas na comunidade pactual. Por que eu peguei esse Malaquias? Para a gente mostrar como é que tá aí o tal do dízimo, né? Que o pessoal aqui, muitos pastores gostam desse livro, né? Enfim. Mas como eu já coloquei lá no livro de Números, né? Que o dízimo é uma herança para os filhos de Levi e não para Judá, e nem para o pastor, e nem para a igreja da esquina, né? Então esse livro aqui vamos deixar bem explicadinho como que a versão King James é muito fiel ao que está no Tanar, né? E para mostrar como que é comparado nas Bíblias comuns de hoje. Aqui já no livro de Malaquias, capítulo 1, nós temos uma grande palavra aqui. Vamos ver aqui, ó. O grande amor de Deus por Israel. Então o capítulo 1, ele fala praticamente uma carta para Israel. Correto? Aqui já fala das ofertas profanadas, onde eu começo a oferecer animais defeituosos, né? Na mesa do Senhor, na mesa do Eterno e por aí vai.
Aí virando no capítulo 2, aqui já começa um outro assunto. Aviso divino aos sacerdotes. Então o capítulo 2 fala dos sacerdotes e o capítulo 1 é para Israel. E o capítulo 2, ele segue uma continuação, capítulo 3. Tá vendo? Depois vem o capítulo 4. Para os sacerdotes também. Então não adianta a pessoa pegar um texto isolado para criar um pretexto, para criar uma doutrina. Sendo que o assunto começa bem antes. Quer ver, ó? Pra você ter uma ideia? Vamos supor aqui, ó. Capítulo 3. Já que é o tão famoso 8, né? Vamos pegar aqui o 8, então. Vamos na onda dos caras, né? Começa aqui atrás. Roubando Deus nos dízimos e ofertas. Pois eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui é filhos de Jacó, é filhos de gentil. Filhos de evangélico, cristão, é Jacó, fala com o Oriente Médio, né? Desde os dias vossos pais vos tenham desviado as minhas ordenanças, e não as tendes guardado. Retornai para mim, e eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de retornar? Aí vem aqui, né? Palavras em vermelho, né? Tá, não sei como tá por aí para vocês aí. Mas aqui tá em vermelho, né? Vamos ver se dá uma melhoradinha aqui. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Mas vós dizeis, em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Não é nos, é em dízimos e ofertas. Vós sois amaldiçoados como a maldição, pois vós mesmos me roubastes toda a nação. Trazei todos os dízimos para o armazém. Olha só, armazém. Não é bem mais próximo? Porque nas Bíblias comuns está casa do tesouro. Para dar a ideia que a casa do tesouro é na igreja. Não. Armazém. Por quê? Armazém para armazenar os alimentos que eram dados aos levitas, né? E não casa do tesouro para dar ideia de grana. Você percebe? Vê na sua Bíblia como tá aí, coloca nos comentários, né? Vai ser emissário, eu tenho uma Bíblia e lá tá a casa do tesouro. Pois é, Bíblia adulterada, né? Porque casa do tesouro dá ideia de banco, bingo, caça-níquel, né, etc. Para que haja alimento em minha casa. Alimento, né? Para que haja dinheiro na minha casa, né? E provai-me agora, como diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós a bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. E eu vou repreender o devorador. Aqui já coloca um demônio, né? Por causa de vós, ele não destruirá os frutos de vossa terra, nem irá a vossa videira lançar o seu fruto no campo antes do tempo, né? Então aí eu vou mostrar para vocês agora que era o devorador. Era tipo de um gafanhoto grande, locusta, né? Deixa eu acabar aqui. E todas as nações os chamarão abençoados, por vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E aí continua aqui, né? Tudo para os sacerdotes. Não tem nada a ver com casa de Judá, igreja da esquina, pastor para pagar as contas da igreja, enfim, né? Então eu vou mostrar para vocês o que é esse devorador aí para vocês agora. On. Bem, como nós acabamos de expor os pontos positivos da nossa Bíblia King James 1611, colocando ali um the best of, se é que você me entende, né? Porque daria, lógico, para fazer 2 horas só elogiando essa Bíblia de estudo, mas eu só fiz um pouquinho, né? Só, não ficar muito extenso. Agora vamos colocar os pontos críticos
os meus comentários ácidos, bem apimentados, se é que você me entende, mano. É isso aí. Vamos pegar duas referências, aliás, dois livros. Um livro dos Salmos e o outro livro é o de Isaías. Aonde? Na Bíblia King James 1611. Gente. Eu, emissário cristiano, vou pegar 10 referências no livro de Salmos, aonde supostamente dá a entender que ali fala de Jesus. Mas será que fala mesmo? Segundo o PhD, sim. Vamos ver. Depois vamos pegar 10 referências mais conhecidas no livro de Isaías, que ali dá a entender que fala de Jesus. Mas será que fala mesmo? Até que ponto o PhD em teologia fala a verdade, hein? Quem serão os responsáveis por esses comentários tendenciosos nesta Bíblia de estudo, hein? Será que o emissário cristão vai refutar esses dois responsáveis? Será que esses cristãos PhDs em teologia dizem a verdade? Você quer saber? Quer saber mesmo? Vem comigo. Bem, gente, acabei encontrando aqui na Bíblia King James de Estudo este artigo, né, depois aí do livro de Lucas, né, o Cristo no Antigo Testamento, né, como é o assunto da parte crítica dos comentários de rodapé. Então, ao invés de pegar 10 referências dos Salmos e mais 10 em Isaías, aqui só vai mostrar alguns, né? Eu preferi fazer assim. Olha o que diz aqui no comecinho. Em Lucas, Jesus apareceu vivo aos seus discípulos e explicou que a cruz e a ressurreição, assim como muitas outras circunstâncias de sua vida, foram profetizadas nas Escrituras. O verso 27 afirma: e, começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes em todas as Escrituras as coisas ao seu respeito. Em seguida, no verso 44, Jesus lhe disse que, entre aspas, era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. O que acontece aqui? Com essa declaração, a primeira coisa que temos que ter em mente é que não existe nenhum evangelho escrito pelo próprio Jesus. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque o livro é de Lucas. Então é Lucas que disse. Como é que a gente vai saber se essas palavras são de Jesus mesmo? É só acreditando porque Jesus disse que está escrito em Salmos, os profetas e Moisés? Não, tem que ir lá investigar. Tem que ver. Então, quando ele fala assim, Moisés, profetas e Salmos, a gente tem que saber se Jesus está lá realmente. Ou só é promessa de campanha. A mentira tem perna curta, você sabe, né? Então, mas aqui embaixo, ele coloca algumas referências interessantes. Deixa eu até pegar o foco aqui. Deixa eu ver aqui onde está. Bem aqui, O sofrimento, o livramento e exaltação de Davi são tipos de que se repetem e são trazidos em nível superior de cumprimento nas experiências do seu descendente, Jesus. Isso inclui a pedra rejeitada, que se torna pedra angular, no caso, Salmo 118. A gente vai pegar essa referência já. O sofrimento de que vem de uma descrição literal da cruz, Salmo 22. A alma que não é abandonada no sepulcro, a carne não sofre decomposição, Salmo 116. Dentre as profecias de Isaías, a predição acerca do servo é crucial.
Ele viria e traria Israel de volta para Deus, sendo luz para as nações. Isaías 49, a gente vai ver isso aqui também. Tomaria sobre si nossas aflições e angústias, seria ferido pelas nossas iniquidades e transgressões, e pelos seus açoites seríamos curados. Ele seria como um cordeiro levado para o matadouro, mas seria ressuscitado. Isaías 53. Então a gente vai pegar essas referenciazinhas. Nós vamos pegar 10 de cada para não ficar muito extenso, né? E analisar essas. Parece que é 3 de cada, né? Vamos dar uma olhadinha aí.